Jesus disse que qualquer que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado, né? A importância da gente não ficar se exaltando, né? Sim. A gente deixar Deus nos exaltar, Deus falar por nós, né? Eu costumo dizer que Deus começou a honrar Davi, não foi no trono nem nas guerras, Deus começou a honrar Davi ali, no meio dos seus irmãos, quando Samuel disse, não, ninguém vai se sentar à mesa, ninguém vai comer, ninguém vai fazer a refeição, enquanto ele não estiver aqui. Olha que honra, né? Olá, queridos amigos e irmãos, mais um podcast começando, mais um encontro que o Senhor preparou. Vamos nos alegrar com a sua palavra, a palavra que gera fé no nosso coração, é ouvir e ouvir e ouvir. É todos os dias estar se enchendo a cada vez mais da palavra de Deus e a sujeira vai saindo e o coração vai mudando e a vida vai ficando mais, eu não digo tranquila, mas você começa a estar debaixo da bênção do Senhor. E ainda que surjam os desafios, você vai perceber que quando Deus está com você, em Jesus nós somos mais que vencedores. Então, quando você anda na palavra, é só vitória, é só bênção para as nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos falar da palavra de Deus, estudar versículo por versículo deste capítulo tão maravilhoso que é 1 Samuel, capítulo 16. Já prepare a sua Bíblia, deixe ela aberta neste capítulo. Veremos aqui 23 versículos para a gente poder estudar e veremos aqui sobre Deus mandando Samuel ungir a Davi como rei e também sobre Saul sendo atormentado por um espírito maligno. Temos muito conteúdo para o dia de hoje. E é claro que eu não estou aqui sozinha. Eu começo apresentando as minhas amigas, que inclusive hoje estamos aqui só entre amigas. Olha só que maravilha. Começo apresentando a pastora Aparecida Reis. Pastor, seja muito bem-vinda. Obrigada, quem agradece sou eu pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa tão abençoado, Júlia. Amém, a alegria é toda nossa em receber vocês e vai ser uma grande bênção de fato. Quem também está conosco está retornando, se está voltando é porque gostou, assim a gente espera, né? Seja muito bem-vinda, Priscila! Obrigada, Júlia, por mais uma vez estar aqui. Desde já eu agradeço, estou muito feliz e vamos nessa, vamos falar da palavra, vamos aprender juntas, Amém. Em nome de Jesus. Vamos sim, hoje é só amigas, só mulheres que vencem para a glória de Deus, amém? Então você de casa preparou a sua Bíblia, agora vamos convidar o autor, convidar o Espírito Santo para que ele fale com liberdade, para que use as nossas vidas e que de fato com ele esse programa seja uma grande bênção para todos. E hoje vou pedir a bênção para a Pri. Pode ser, Pri? Claro, vamos orar. Vamos. Pai, entramos na Tua presença nessa tarde, te agradecemos por mais um dia de vida e pedimos que o Teu Espírito esteja presente. Ele é o nosso professor, é aquele que nos ensina, que nos corrige. Fica à vontade, Espírito Santo, para nos ensinar a Tua palavra e nos ensinar mais uma vez nesse dia, Pai, a estar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Amém, graças a Deus, muito obrigada, Pri. E agora podemos começar. Bíblia aberta, caderno separado. Vamos começar do versículo 1, que nos diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aqui a gente já tem bastante conteúdo. Primeiro, que nós vemos que Samuel estava com dó de Saul. Imagino que a relação ali foi bem próxima, ele orientando, tentando auxiliar, corrigindo Saul não dando ouvidos, como nós vimos, rejeitando a Deus, rejeitando a palavra que o profeta estava falando. Então nós vemos que Saul foi rejeitado, mas Samuel estava com dó. E pastora Aparecida, aqui tem uma mensagem forte. Quantas coisas na nossa vida que Deus já falou não, que Deus já rejeitou, que Deus já sinalizou, mas a pessoa continua insistindo, tem pena. Não podemos ter dó de Saul nesse caso, né? Sim, interessante que não faz muito tempo eu pregava essa mensagem na igreja e eu frisava isso aqui, que pelo carinho, pela estima que Samuel tinha por Saul, ele ficou ali resistindo a ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer, que era
tirar Saul ali, né? Destituir Saul ali do reinado, né? E muitas vezes a gente age assim. A Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Então, assim, ou eu agrado a Deus e desagrado o mundo e aborreço até a mim mesma, como o próprio Senhor Jesus diz, aquele que quiser vir após mim tem que aborrecer sua própria vida, tem que tomar sua cruz e me seguir, ou eu fico desagradando a Deus para ficar tentando ali agradar Saul. Não dá para ficar agradando Saul. O que eu preciso fazer é ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão. Exatamente. Quando nós vemos aqui, Deus está provendo para si. Nós vemos que é uma iniciativa agora do próprio Deus. Antes era o povo que olhou para as nações, se comparou, desejou um rei assim como eram as outras nações. Então partiu muito do povo, mas agora estava vindo um rei que era segundo o coração de Deus. E segundo o coração do Pai é aquele que anda debaixo dos seus estatutos, é aquele que de fato o ama, ou seja, que obedece os seus mandamentos, que os guarda dentro do coração, não como Saul, que vivia, e não só uma, não duas, mas várias vezes rejeitando a palavra de Deus. E assim também nós. Então, Pri, a gente pode perceber que ser segundo o coração de Deus, amar a Deus, como diz lá em João, é nós guardarmos os mandamentos. Ser amigo de Deus é também obedecer aquilo que ele fala. Então, a gente tem que olhar, se autoexaminar e se questionar, estou agindo como Saul ou como Davi? E é interessante você falar isso, porque antes de ser nomeado rei, Davi já era uma pessoa obediente, né? Sim. Rejeitado pelo pai, mas onde ele estava? Cuidando das ovelhas desse pai, que o desprezava. E com todo amor, dando a vida. Com todo amor, dando a vida, a própria vida pelas ovelhas de um pai que o desprezava, né? Ali prestando a obediência, amor, da onde ele não recebia, né? Em retorno. Exato, então nós vemos aqui a postura que Davi já demonstrava muito antes de assumir o trono, antes mesmo da própria unção que o profeta deu, porque depois da unção demorou um bocado ainda, a gente vai ver capítulo por capítulo e vamos ver em anos quanto que demorou até de fato ele se assentar no trono sobre Israel, mas nós vemos que o coração dele, essa predisposição, o espírito que ele tinha era um espírito ensinável, era alguém que estava disposto a ser corrigido e reconhecia, era um coração pronto a se arrepender. Então nós vemos Deus provendo para si e Deus sempre vai prover para si, sempre vai prover para a sua obra. Se Ele te deu a missão, Ele não vai te abandonar no meio do caminho, mas Ele dá as condições para serem feitas. E aí Samuel vai até a casa de Jessé e aí acontece algo interessante, versículo 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, olha o puxão de orelha, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Pastora Aparecida, nós vemos aqui algo muito sério, alguém que foi rejeitado diante de Deus. O que é que tinha no coração dele que fez toda a embalagem, por mais bonita que fosse, ser jogada fora, porque o conteúdo, porque o coração tinha algo ali que Deus não aceitava. E esse autoexame, como a gente sempre fala aqui no podcast, temos que fazer todos os dias para sermos provados, mas aprovados, e não como Eliabe, que infelizmente foi reprovado. Exatamente, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente prioriza muito a aparência, a gente prioriza muito o exterior, e a gente se esquece que quando Deus olha para nós, para Deus pouco importa a aparência. Na verdade, Deus está olhando para o nosso coração, para a nossa essência, para o nosso verdadeiro eu, né? Se a gente colocar Davi e Eliabe olhando com olhos naturais e fizesse uma votação, todos nós, até nos dias de hoje, talvez votaríamos em Eliabe, por causa da aparência de Eliabe. Mas Eliabe tinha aparência de rei, mas Davi tinha um coração de rei. Então, não é aparência, é o coração. É isso que Deus olha. A gente precisa ter cuidado com isso, se preocupar menos com a aparência, em parecer ser
e de fato ser. É isso que Deus quer de nós. Exato. Então, mais vale o conteúdo, né? De repente, não é que o exterior não importa, mas não é o mais importante. Ainda mais quando a gente fala de um relacionamento, por exemplo, né? A gente bate muito, né, nessa tecla também, porque às vezes você está só olhando para o exterior, mas a embalagem pode ser a mais bela. Se não tiver caráter, se não for uma pessoa de Deus, não vai valer de nada. Deus sabe o coração. Então, começa Deus para ele abrir os seus olhos para você enxergar um pouco mais de como é o coração, não só no sentido de um relacionamento amoroso, mas de todos os relacionamentos, para que as pessoas ao seu redor sejam também pessoas segundo o coração de Deus. Porque, Pri, é muito sério, tinha algo no coração de Eliabe que o fez ser rejeitado na presença de Deus. Isso talvez a vaidade, o orgulho, eu trago até para a identidade, né? O nosso valor e mérito não está no porte físico, não está numa roupa de marca, né? Mas está no que Deus depositou dentro de nós quando ainda não estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, né? O caráter de Deus, né? Como ele via em Davi, um coração disposto a obedecer, como Saul foi descartado pela desobediência, né? Então, a nossa identidade está em ser, como a pastora disse, e não em ter, né? Talvez naquela época um porte físico, né? Todo porte de rei. O próprio Saul, né? Diz Sim, já lutava, né? Já era conhecedor nas frentes de batalhas, mas de fato não é isso para que Deus olha. Ele olha para o nosso coração, o que ele depositou lá antes do nosso nascimento. Exatamente. Nós vemos o coração de Davi sendo exposto em diversas situações. Até um spoiler aqui do próximo capítulo, nós vamos ver Eliabe, esse que tinha a pinta de ser o rei, o próximo rei, né? Segundo os olhos do profeta, os olhos humanos, estava se acovardando diante de um grande desafio. Ele estava ali se escondendo, ainda teve que crescer para cima de Davi, porque estava ali refletindo suas inseguranças, sua inveja. A gente vai perceber isso no próximo capítulo. Então, não só isso, mas o que mais Deus enxergou no coração de Eliabe que o fez ser rejeitado na presença de Deus. E que assim não seja o nosso coração, mas sim um coração de Davi, um coração ensinável, um coração obediente. E aí Samuel pergunta, mas não tem nenhum moço? E aí o pai de Davi se lembra, né? Não, tem lá também, o Davi tá lá no campo. E aí Samuel fala, ninguém vai se sentar à mesa, ninguém vai comer sem antes, né, chegar Davi. E ali estava o próximo rei de Israel, o segundo rei e segundo o coração de Deus também. E algo muito precioso, porque nós vemos Davi, da família dele sendo mais esquecido, sendo aquele que tinha a missão mais invisível de todas, porque nós vamos ver no próximo capítulo que Eliabe, Abinadab e Samar eram guerreiros, eles iam para a batalha, então tinha mais prestígio, visibilidade, né? Podia se julgar mais importante, e Davi era mais aquele esquecido, o mais novo, aquele que era quase invisível. Mas é engraçado, né, pastora? Como Deus usa as pessoas mais improváveis. Quando fala assim, nossa, nunca levaria jeito para isso. Aí Deus fala, anotado. Vou fazer uma grande obra na vida dessa pessoa. Então a gente vê que Deus usa muito os improváveis, né, pastora? Exatamente. Isso me faz lembrar de algo quando Jesus disse que qualquer que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado, né? A importância da gente não ficar se exaltando, né? Sim. A gente deixar Deus nos exaltar, Deus falar por nós, né? Eu costumo dizer que Deus começou a honrar Davi, não foi no trono nem nas guerras. Deus começou a honrar Davi ali, no meio dos seus irmãos, quando Samuel disse, não, ninguém vai se sentar à mesa, ninguém vai comer, ninguém vai fazer a refeição enquanto ele não estiver aqui. Olha que honra, né? Aquele que era desprezado, que era o menor, então agora ninguém se assenta, ninguém mexe nos talheres enquanto ele não chegar. Glória a Deus, né? Exatamente. E tem até aquela frase de que Deus não usa os capacitados, mas capacita os escolhidos. Já falamos aqui e reitero, a parte B, nós vemos também, Deus capacita aqueles que Ele chama, não abandona em meio à missão, mas Ele também usa os capacitados, tá? Não vai sair dizendo que Deus não usa os capacitados, porque também não é verdade. A gente vê Daniel, a gente vê tantas outras pessoas, Moisés era muito instruído, né? Então nós vemos que Deus usa os capacitados e também capacita os escolhidos. Essa que é a verdade. Mas, de fato, quando a gente olha para a Bíblia, é uma coleção de pessoas improváveis, de personagens que todo mundo diria que, meu Deus, não tem jeito, como que ele? Mas Deus, ele faz a obra completa e isso é maravilhoso.
maravilhoso. Mas eu sempre te convido a você não olhar só na perspectiva de Davi, como se nós fôssemos o Davi, mas também olhar sobre a outra perspectiva de que talvez nós fôssemos aqueles que iriam falar, nossa, mas ele... Talvez nós, nesse cenário, estaríamos desprezando aquele a quem Deus queria honrar. Já parou para pensar nisso, Pri? Como que é sério? Como diante de um mesmo cenário, nós podemos estar sobre outro personagem. Aí cabe aquela autoanálise que sempre falamos. Será que eu não estou querendo menosprezar ou até desprezar uma pessoa que Deus, que conhece o coração, quer honrar aquela pessoa? Exatamente, como a pastora disse, né? Se nós estivéssemos lá, agiríamos exatamente como Samuel. Essa que é a realidade, né? Sim. Fomos ensinadas assim, como estamos só em mulheres, fomos ensinadas assim, né? A sociedade nos ensina a olhar muito a aparência, olhar a roupa da outra, o cabelo, a profissão, mas nunca o conteúdo, né? Você parar, bater um papo. Eu estava estudando esses dias e estava ouvindo um devocional que estava falando exatamente sobre isso. Há uma diferença em ser vista e ser relevante. Olha aí. Ser vista nossa, como fulana se veste bem. Ser relevante é deixar a luz de Cristo brilhar através de mim. É deixar Ele brilhar em mim para alcançar a sua vida. Sim. A sua vida, não é? Isso é ser relevante. Não é ser vista, ter like, curtidas, né? Quantos views, quantos seguidores você tem, mas o quanto você tem feito a diferença na vida do teu próximo através da luz do teu Pai que brilha dentro de você. Exato, e foi derramado sobre Davi o óleo, a capacitação, o Espírito Santo passou a habitar dentro do coração de Davi e assim ele quer habitar nos nossos corações. Ele quer nos sinalizar se tal caminho é da vontade dele ou se não, é para você desistir e ir para outra direção. Então não só o Espírito Santo quer habitar dentro de nós, mas ter essa transformação diária. Ele quer fazer parte do nosso dia a dia, né? E é maravilhoso o dia a dia com o Espírito Santo. E outra parte muito marcante que a gente vai ver nesse capítulo compreende desde o versículo 14 até o 23, onde Saul é atormentado por um espírito maligno. Vamos ler? Vai nos dizer assim no versículo 14: e o espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha só que triste. A rejeição, a desobediência, você desprezar a palavra, desprezar a orientação de Deus. O Espírito Santo se retira. A palavra fala pra gente não apagar o espírito. Pastora, tem muitas pessoas que estão apagando o espírito. E Deus está alertando agora antes que o espírito, se retire. Isso é muito sério, pastora. É verdade, a gente precisa ter cuidado com isso. Eu gosto quando o pastor Jaime diz assim, que Saul lutava pela coroa e Davi pedia, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Enquanto para Saul a prioridade era a coroa, era o trono, era o status de rei, sim, Davi pedia, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. E quantas pessoas o Espírito de Deus tem se afastado delas, né? E é muito triste quando isso acontece, né? Quando o Espírito de Deus, ele se afasta daquela pessoa, porque ou a gente está cheio de Deus, ou... E se a pessoa não está cheia de Deus, o que está habitando ali? A casa nunca fica vazia, exatamente, né, pastora? Ou está habitando ali o Espírito Santo, ou pode ser como foi o caso aqui do Saul, né? Um espírito mau ali entrou ali na vida daquele rei e atormentou, perturbou ele, né? Muito Sim. triste. E quando a gente olha para o processo de libertação, quando sai um espírito mau, é expulso da vida de alguma pessoa, aquela casa, ela fica vazia, fica limpa, adornada, e essa casa precisa ser preenchida. Senão, essa pessoa corre o risco de lhe suceder ainda pior, 7 vezes pior, né? É o que a Bíblia Sagrada vai falar. Então, no processo de libertação, que você possa se encher da palavra, que você preencha a sua casa com Jesus, para que, por acaso, quando o mal tentar voltar, ele bater na porta e dar de cara com quem? Com o Rei dos Reis. Fala, essa casa aqui já está preenchida, aqui não tem lugar para mim. Que assim seja a nossa vida, não dando lugar para o diabo. E aí aqui no versículo 16 a gente vê assim:
Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. Então respondeu um dos jovens e disse, versículo 18, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o principal, o Senhor é com ele. Então nós vemos aqui que os servos falam, não, tem que chamar alguém que saiba tocar bem, porque nós sabemos que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Então, alguém ungido por Deus, alguém que carrega a presença do Pai, tocando ali, também ministra a presença por onde passa. Isso é muito, muito forte. Mas quando a gente olha as características de Davi, a gente tem que dobrar o joelho e falar, Senhor, me ajuda a chegar nessa lista aqui completa, né? Olha só, ele sabe tocar, uma pessoa talentosa, uma pessoa cheia de dons e talentos que o Senhor entregou, é valente, não desanima em frente a nenhum desafio, tem esse coração ousado, animoso. Você não vai ver Davi triste, Davi murmurando, reclamando, chorando pelos cantos. Homem de guerra, ele vai pra cima mesmo, sisudo em palavras, sabe falar, é cirúrgico, ele é muito preciso em tudo aquilo que ele fala, tem o conteúdo, como nós falamos aqui, de gentil presença, alguém doce, alguém agradável, alguém que as pessoas gostam de estar perto. E o principal, o Senhor é com ele. Pri, a gente tem que ter esse currículo aqui também, não é? E o principal, a cereja do bolo, ficou pro final, né? Sim. O Senhor é com ele. Se o Senhor não estivesse com ele, nada disso, né? Seria só palavras jogadas ao vento. Nós vemos que o Espírito potencializa tudo isso, né? Todo esse conteúdo que tem nele, e transforma em algo muito mais rico, muito mais belo, muito mais útil, e assim também nas nossas vidas. E só para a gente poder encerrar, nós vemos que enquanto Davi estava tocando, o Espírito que estava atormentando Saul, ele sai. Então, aqui, só dando uma pincelada sobre um assunto muito interessante, que acho que até o pastor Mateus falaria bem melhor do que eu aqui, enfim, o pastor Mateus é esposo da Pri, só para poder contextualizar aqui para quem não viu ele em outros podcasts aqui. Mas quando nós falamos sobre música, sobre louvor, Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Então, para pensar sobre uma música que não exalta a Deus, que não é um louvor a Deus, não é uma adoração, não fala sobre a palavra e sobre os conteúdos bíblicos sagrados. Que presença que você está atraindo com esses louvores que você está cantando? Com essas músicas. Tem um exemplo, né, que é natural, mas que vai exemplificar muito bem, que você vai ver a torcida do Flamengo. A senhora é flamenguista? Não. A senhora é? Eu não torço nenhum. Eu também não torço nenhum, mas vamos colocar aqui que é o Flamengo e o Fluminense. Vamos colocar assim, Fla-Flu, né? Aqui no Rio de Janeiro tem essa. Você vai ver a torcida do Flamengo cantando algo que vai exaltar a torcida do Fluminense? Não. E o vice-versa, tu vai ver? Também não. Ou seja, o time ali vai cantar para exaltar o time, a bandeira deles, entende? Então, que nossos lábios sejam para exaltar o Senhor, seja para engrandecer o nome que nós estamos carregando, que seja para, de fato, louvar a Jesus, porque quando nós falamos dele, quando nós louvamos, nós estamos chamando a presença dele. Então, que assim seja também sobre nós. E tem até o ditado, né? Quem canta os seus males espanta. A gente pode ver nesse versículo aqui, nesse texto, que é um fundo bíblico também, desde que seja um louvor que atrai a presença de Deus. Isso é lindo. Só para finalizar, no finalzinho nós vemos que assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele. E Saul o amou muito e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que enquanto o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa. E quando tocava com a sua mão, então Saul sentia um alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Que você possa refletir um pouquinho mais sobre a sua playlist, sobre aquilo que você está colocando diante dos seus ouvidos, se isso de fato está de acordo com a vontade de Deus. Tem que fazer uma limpa mesmo. Analisar até os conteúdos de músicas cristãs muitas vezes, que tem que ser de fato uma música bíblica, uma música que exalta
o nome do Senhor Jesus. E até curioso quando nós olhamos para esse texto e fala assim, um espírito da parte de Deus, um espírito mal da parte de Deus. A gente vai agora ao comentário do missionário R.R. Soares, que aqui não só ele vai falar sobre esse capítulo, mas vai esclarecer também para a gente sobre essa questão. Vamos lá? E ele nos diz assim: em razão de sua rebelião e desobediência ao Senhor, Saul perdeu a unção e a presença do Espírito de Deus e passou a ser atormentado por um espírito maligno. Este, segundo o relato bíblico, vinha da parte do Senhor, o que significa com a permissão do Senhor. Então, para que o espírito o deixasse por algum tempo, era necessário um instrumento de adoração a Deus, a harpa, e um instrumentista consagrado a ele, consagrado a Deus, que era Davi. Até hoje, quando nos desviamos do caminho do Altíssimo, ficamos sem autoridade, sem poder da palavra do Senhor e também sem o poder do nome de Jesus, e sujeitos a todos os ataques do maligno. O pecado, ele faz com que o ser humano se afaste de Deus. E assim, longe dele, o diabo tem livre acesso para atuar na vida do homem. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, sempre acrescentando e esclarecendo muitas dúvidas aqui no podcast bíblico. Muito obrigada pela sua participação. E Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Tem que voltar a senhora e o seu esposo. Tem que fazer essa dupla acontecer, legal, tá bom? Vamos fazer sim. E passa pra gente, Pri, o seu canal do YouTube, que tem mensagens lindas que vão falar ali, e claro, em cima e à luz da Bíblia Sagrada, sobre rejeição, sobre identidade, paternidade. Fala um pouquinho, Pri. Tá, vou falar resumidamente. Há uns anos atrás eu tive depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Descobri que eu não tinha identidade. Na verdade, eu não sabia qual era a minha identidade. E daí Deus começou o meu processo, né? Deus começou a trabalhar em mim, começou a me resgatar, me trazer para perto de quem Ele me criou para ser. Foi um momento de muita dor, mas foi um momento que eu mais me aproximei desse Deus, que descobri que é Pai e que nos ama incondicionalmente. E aí começou o meu propósito. E um belo dia Deus tocou no meu coração de trazer esperança às redes sociais, porque eu sabia que eu não era a única pessoa sofrendo, né, com esse mal. E eu comecei a soltar alguns versículos nas redes sociais e chegou um dia que Deus falou assim, eu quero que você faça um canal. Eu sentei na cama tremendo e Deus falou assim comigo, eu quero te usar, eu quero usar a tua dor para trazer os meus filhos para mim, para ensinar que, como você já sabe, a orfandade é uma mentira. Você tem pai e através de você eu quero levar para a humanidade entender que eles têm pai, não são órfãos. E daí Deus me deu o tema, deixa Deus ser seu pai. Eu fiz esse canal e atualmente eu estou fazendo um estudo sobre raiz de rejeição, onde eu explico as origens dos seus traumas de infância, né? Geralmente começam lá no nosso berço familiar, na infância, e ali eu venho trazendo os gatilhos que a raiz de rejeição traz na nossa vida, né? Medo, insegurança, complexo de inferioridade, falta de identidade, pertencimento, paternidade de Deus. E esse é o meu conteúdo, identidade, e assim Deus tem me usado, para a glória de Deus. E no YouTube é só procurar por Deixa Deus. Deixa Deus ser seu pai. Perfeito. No Instagram também tem? O meu arroba é @prisinha com Z, _Lima. Ali eu também diariamente vou postando conteúdos só em cima desse tema. Olha aí, são assuntos que o diabo tenta atacar e muito. Raiz da rejeição, quantas pessoas estão feridas? A gente pode olhar para Davi e pensar que de repente por algum momento ele tinha isso, né? Não sei. Ele passou por vários momentos de desprezo, rejeição, mas nós vemos como ele tinha uma postura de ousadia, ele tinha a sua identidade muito firme no Senhor e é isso. Identidade, paternidade, o diabo tenta muito nessas áreas. Precisamos nos alertar e, é claro, sempre à luz da Bíblia Sagrada. E pastora Aparecida, muito obrigada também pela sua participação aqui no podcast. Volte sempre, mais e mais. A gente ama receber a senhora aqui. E passa o endereço, pastora, mídias sociais, os horários de culto, fique à vontade. Sim, eu estou pastoreando ali a nossa igreja no bairro de Parque Comercial, na rua Júlio Bara, 1324. Eu te convido para quarta-feira da família, às 8 horas e também às 19 horas.
Perfeito, pastora, muito obrigado. E nós ficamos por aqui, já passo o dever de casa, faço uma leitura prévia de 1 Samuel 17 e volte para o próximo podcast bíblico para a gente continuar estudando e prosseguindo em conhecer ao Senhor todos os dias. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram, o @canal.cjc? Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!